Hoje vamos ver e analisar uma espada do Império Austro-Húngaro e que tem uma característica muito interessante. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Então você já sabe, se você gosta de espadas, qualquer coisa, tudo sobre espadas, de qualquer tipo, de qualquer época, se inscreva aí no canal, porque aqui a gente fala de tudo, ou tenta falar de tudo um pouco. E eu vou começar essa série, na verdade eu já comecei essa série, falando das espadas, de modelos específicos de espadas antigas, utilizando os objetos reais. O primeiro que eu fiz aqui foi sobre o sabre 1796 de cavalaria ligeira, inglês, modelo super famoso. E eu vou focar principalmente nas espadas brasileiras, tá? Olhar um por um os modelos, falar as características, a época, etc. E eu tenho pouquíssimas espadas aqui na minha coleção que não são brasileiras, não foram utilizadas aqui. E essa aqui, inclusive, é uma que eu acabei de vender, ela vai ser despachada amanhã. Então eu estou aproveitando para fazer esse vídeo aqui, mostrando ela. Então eu vou aproveitar também para falar de uma outra espada fora do Brasil, que às vezes são modelos muito influentes ou que eu posso ter algum acesso a alguma coisa. Então esse aqui é o sabre de cavalaria, de oficial da cavalaria, modelo 1869. E por que eu sei que é um modelo de oficial e não só de trooper, de cavalaria comum? Tá? Por causa das decorações na guarda. Porque você tinha esse modelo separado para os oficiais e para o resto da cavalaria, e a diferença estava basicamente aqui. É claro que muitas vezes também você tem outros detalhes, tá? Aqui nessas orelhas, tá? Você tem alguns outros detalhes de lâmina e tudo que indicam. Mas o principal é essa decoração. O modelo da cavalaria ele é muito mais simples, tá? É um modelo plano, só com algumas perfurações. E esse aqui, assim como o restante da tropa, ele tem esse reforço aqui, nas laterais aqui, que basicamente é isso mesmo, talvez ele seja soldado depois de alguma forma, não sei exatamente qual era o processo, mas ele era feito assim para você reforçar essas partes. Então vamos dar uma olhada aqui, passar rapidamente pela bainha, porque ela é muito simples, muito sem graça, não tem nada muito para se olhar. E é aquela bainha que a gente conhece muito de metal do século XIX, muito utilizado. Se você quer saber por que faziam bainhas de metal nessa época, eu tenho um vídeo aqui dedicado só para isso. Agora, o que é característico dessa aqui, que é diferente de várias da época, porque na época era muito comum essas bainhas aqui, ó, de duas argolas, Você tem várias com duas argolas, porque eram feitas essa suspensão, pelas duas argolas. Agora, o que é muito curioso desse modelo, que também é da cavalaria comum, vamos por assim, é o anel fixo, porque geralmente esses anéis são soltos, Você tem uma argolinha onde você prende essa outra argola. Então você tem um anel fixo e aqui você não tem outra argola, você tem essa passagem aqui, que aqui no Brasil e em outros lugares foi adotado muito depois, e inclusive como um sistema alternativo, porque você encaixa aqui o talim e ela fica em pé, E aí você prendia a outra argola que às vezes ficava aqui, Tem nesse caso das bainhas, espadas com bainhas de uma argola só para garantir, é como se fosse um fiel, Mas ela ficava presa por aqui. Agora, nesse sistema onde você tem um aqui e outro aqui, eu nem sei como que isso ficava preso, entendeu? Se passava aqui, ficava reto, e essa outra servia como fiel, tá? Simplesmente não sei, mas a bainha é isso, tá? Diferente, assim, nesse sentido, mas muito simples. Agora vamos ver se eu consigo mostrar para vocês os detalhes aqui da decoração. Essa espada infelizmente foi muito negligenciada pelo tempo. Como a guarda dela é de ferro, então ela já está muito escurecida, cheia de pátina, e para além disso está com um pouco de ferrugem, tá? Que eu deveria tirar, mas eu avisei o comprador que tem, e aí eu imagino que ele vai dar uma boa limpada nela, É difícil às vezes você cuidar de
de tantas espadas antigas e algumas que às vezes chegam depois, ficam meio negligenciadas, né, que não fazem muito parte daquilo que eu gosto de colecionar, né, às vezes acaba acontecendo. Mas bem, eu vou tentar mostrar para vocês, são decorações florais. Olha só, se conseguir focar, tá vendo? É uma decoração bem bonita, com certeza dava um bom trabalho, porque fazer isso no ferro você tinha que fazer à mão, né? Não é igual ali quando você fazia nas de bronze, né? Nas de latão, onde você fazia o casting, né? O molde. Mas tá vendo? É bem bonito, bem interessante. Uma coisa que é legal de se analisar nessa aqui é porque vocês veem que o modelo é um modelo simétrico. Então você vê, ela projeta dos dois lados do mesmo tanto a guarda. Então ela é uma espada simétrica. Então ela é boa para você que é destro, né, que vai usar a espada com a mão direita, quanto ela serve também para você usar com a mão esquerda, tá? Você vai sentir a mesma coisa. Então, olha só, outras espadas, né, da época, o que era muito comum de sabres dessa época eram essas guardas assimétricas. Você vê que de um lado tem muito menos guarda e a maior parte está do outro lado, porque a sua mão se projeta mais de um lado do que do outro. Então você fazia essas guardas assimétricas, né? E assim também ficava até bem mais confortável, né, com a projeção menor desse lado para você vestir ela, né? Afinal, a maior parte do tempo ela estaria na sua roupa, né, na sua vestimenta. Enquanto que esse aqui, ela vai projetar igual dos dois lados, só que aí você pode ficar com um pouco menos de cobertura de um lado, né, igual você teria nesse caso aqui, um pouco mais do outro, talvez seja um pouco desnecessário, né? E justamente para fazer essa compensação de não te incomodar tanto na roupa, então você acaba diminuindo um pouco essa guarda, né? Ela fica um pouco menorzinha, né, em termos de proteção. Ó, já vou falar do detalhe mais interessante e diferentão dessa espada, tá? Então aguenta aí, quando a gente chegar na lâmina. Mas uma coisa que é legal desse aqui são essas perfurações aqui bem características, né? Que é para você colocar o fiel da espada, né? Onde você passa aquele cordão, né, que você envolve na mão, para caso você deixar, né, não deixar a sua espada cair, né, você ficar bem preso à sua espada. E onde, no geral, né, muita gente faz essa perfuração do fiel embaixo, né, na maioria das espadas aqui do Brasil, né, mas nesse caso eles faziam aqui em cima. Eu infelizmente não sei quem é o fabricante dessa lâmina, porque já foi perdido, já foi apagado, está bem raspado aqui, mas dá para ler o Solingen, né, que é a cidade na Alemanha que produzia muitas lâminas, né? Inclusive a grande maioria de todas que eu tenho aqui na coleção vem de lá. Então era um dos exportadores de lâminas, né, de espadas mais famosos do mundo, né? Eu diria que em certo ponto é mais do que Toledo, né? Muitas vezes as pessoas têm essa coisa com Toledo e tal, que sim, também fazia muito, exportava muito, mas acho que um dos que mais exportou, que vai para tanto para a Europa quanto para a América do Sul, na maior parte, quanto até para a África, eram espadas, né, lâminas alemãs de Solingen. E vamos falar um pouco sobre as medidas e o peso. Essa é uma espada que, nessa configuração aqui, né, sem a bainha, ela pesa 807 gramas. Então, assim, para uma espada desse tamanho, a gente já vai falar de tamanhos, né? Mas dessa espessura de lâmina, né? Na verdade essa largura de lâmina, dessa espessura, ela é muito leve, tá? Muito leve e móvel, né? E ágil para o uso de cavalaria, né? Muitas vezes espadas de cavalaria são um pouco mais pesadas do que espadas, né? Ou sabres de infantaria. Inclusive já fiz um vídeo aqui comparando essas duas coisas, mostrando as diferenças e tal. Mas você vê, é uma espada leve, né, e ágil, e que tem um ponto de balanço, né, bem voltado para o corte, e ainda assim parece leve. Olha só, o ponto de balanço está a 15 centímetros da guarda. É bastante longe até, vocês podem ver. Então ela projeta bastante o peso para frente para ser boa no corte, ainda mais com esse perfil, né, de geometria de lâmina, lâmina larga. Então uma lâmina excelente para corte e ainda assim você sente ela leve e ágil na sua mão.
Olha só, essa é uma lâmina de 81 centímetros, então 81 centímetros de lâmina, e a espada com um tamanho total de 96, né? Então 81 de lâmina, 96 de espada total. Mas então, falei, agora a gente precisa olhar a lâmina. E o que que ela tem de diferente de todas as demais que a gente está acostumado, principalmente as demais da época, né? E de outras épocas também, porque isso não é nem um pouco comum. É isso aqui. De um lado vocês estão vendo, ela tem típica geometria de lâmina comum de sabres dessa época, um fuller, né, um sulco aqui bastante fundo, até para tirar bastante material, né? Tem a ponta de lança aqui, como a gente chama, né, com o gume dos dois lados, né, até aqui 1/3, né, da lâmina, com o sulco indo até 2/3 da lâmina, né? Aqui parece uma geometria bem convencional, mas e do outro lado? Né? Olha só, cara, isso aqui é totalmente atípico, tá? Isso aqui absolutamente não é comum, tá? Se você pegar as espadas da Idade Média, de um gume só, sejam falchions, messers ou sabres, é muito difícil você ver esse tipo de coisa, tá? Então, de um lado, né, com a típica geometria que você espera, e do outro totalmente chapado, né, reto. E isso causa uma geometria, né, onde um lado tem um ângulo e o outro é totalmente reto. Então você cria um ângulo bem extremo, né, e diferente, muito voltado para o corte, totalmente pensado voltado para o corte. Eu sei que, é claro, esse tipo de geometria ele não é exclusivo dessa espada, tá? Todos desse modelo eram assim, tá? Isso aqui é uma coisa desse modelo, modelo 1869, né? Então todos eles eram assim. Mas ele não é único na história, né? Você tem esse tipo de modelo muito parecido com essa geometria de lâmina em tantos japonesas, se eu não me engano, em wakizashis japonesas. Você vê em alguns outros lugares por aí, tá? Mas não é uma coisa realmente muito comum, né? Não é uma coisa que a gente se depara aqui todo dia. E esse tipo de coisa, ele meio que, esse tipo de lâmina, ele meio que virou uma marca, uma característica, né, até de identidade nacional do Império Austro-Húngaro, tá? No século XIX. Então você tem esse tipo de lâmina aqui, não só nessas espadas de oficial da cavalaria, como nas espadas da tropa, né, de cavalaria. Você tem isso em outras espadas, você tem em facas, em espadas curtas. Então meio que virou uma coisa assim de identidade nacional. Então geralmente se você acha por aí alguma faca antiga, ou algum modelo que se parece com alguma espada curta, e ele tem essas características, muito provavelmente vem dessa região do Império Austro-Húngaro. E uma coisa que eu gosto bastante dessa espada aqui é o fato justamente de ela ser uma lâmina realmente muito de luta, muito voltada para o corte, né? Ela tem algumas marquinhas aqui nos dentes de uso, que é aquela coisa, a gente nunca sabe se foi um uso real de época ou se foi muito tempo depois um netinho pegando a espada do avô lá e brincando, batendo nas coisas. Não tem como saber, mas é legal a gente pensar e acreditar que foi o uso realmente de combate, né? Mas o que eu gosto dela é o fato dela ser uma lâmina larga, né, voltada para o corte, porque mesmo as espadas de cavalaria da época, se a gente comparar com algumas, vocês vão ver que muitas vezes são lâminas um pouco mais finas. Então vamos pegar uma aqui usada no Brasil, mais ou menos da mesma época, para a gente comparar, né? Olha só, essa aqui também é uma lâmina bem larga, também muito voltada para o corte, né? De combate mesmo, de cavalaria. Mas olha só, a lâmina austro-húngara, ela é, apesar de ser um pouco mais curta, vocês vão conseguir ver, pouca coisa, ela é mais larga, principalmente em todo o período dela, né? Olha só, mais próximo da ponta, essa aqui vai afinando mais, enquanto que essa aqui se mantém até bem larga. Só para finalizar os últimos detalhes aqui que eu não mostrei para vocês, então só para mostrar um pouco mais o cabo aqui, ela é rebitada aqui, tá? Não é um grande trabalho de esconder isso, né? A maioria lixava bem, deixava bem redondinho, nesse caso aqui não. Mas o legal dela é que ela preserva
quase que total ainda a parte do couro, né? Que a gente tem sobre a madeira no cabo. Então, que geralmente era couro de peixe ou de tubarão. Aqui, então vocês podem ver que a maior parte dele está bem preservado, né? E tem alguns probleminhas, né? Obviamente, por causa da questão da idade. Então é isso, pessoal, por hoje é isso, né? Apresentar essa espada aqui para vocês, mostrar os detalhes, as curiosidades, né? E ela vai ser enviada aqui para o novo dono. Mas eu queria saber de vocês, para os próximos vídeos desse tipo, nesse formato, apresentando espadas, né? Principalmente brasileiras, antigas, históricas, a gente falando do modelo, o que vocês querem saber, né? Porque aqui eu apresentei um pouco de tudo, qual que é o padrão, quem usava, né, no caso oficiais da cavalaria, as questões básicas, né, de medida, tamanho e peso, ponto de balanço, é claro. Nesse caso aqui tem essa característica, né, pouco convencional, mas eu quero saber, para os próximos, o que mais que vocês querem saber além disso, né, para ajudar a gente a produzir vídeos aqui mais interessantes para vocês acerca desses tipos de itens históricos, que eu quero trazer mais vídeos da gente fazendo essa análise. Então é isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, curta o vídeo, né? Se você aprendeu alguma coisa, se foi entretenimento de alguma forma, deixa aí o seu like, curta, tá? Comente, se inscreva, compartilhe e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal e falou!